Olá, queridos, tudo bem? Me chamo Caio Pantoja, professor de Geografia do canal Dessa Vez Vai, e hoje um assunto muito importante para a sua prova de vestibular. É o assunto do bloco de cartografia que está relacionado à escala cartográfica. Vamos lá então nessa caminhada? Seguinte, olha só. Escala cartográfica, noções básicas, noções preliminares. O que eu necessito saber de uma determinada escala cartográfica? Bom, primeiro ponto. Uma escala cartográfica é um elemento primordial de uma representação gráfica. Como assim um elemento primordial? Um determinado mapa, uma determinada carta, que são representações gráficas, não existem sem a escala cartográfica. Tranquilo? E o que seria essa escala cartográfica? Seria um jogo de proporção. Como assim um jogo de proporção, Caio? Um jogo de proporção entre a realidade, ou seja, o planeta Terra, a superfície terrestre e a representação gráfica. E o mapa e a carta. Então, é a proporção envolvendo a realidade e a representação gráfica. Só que essa escala cartográfica, na verdade, ela tem uma função. Qual seria essa função? Tem como objetivo informar quantas vezes a realidade foi reduzida para caber no papel. Saber então quantas vezes a realidade foi reduzida para caber em um plano, em um mapa, é você saber a escala cartográfica de uma determinada representação gráfica. Agora, detalhe. A escala cartográfica corresponde a duas formas. Existem duas formas de você falar de escala cartográfica. Quais seriam elas? Existe a escala cartográfica do tipo gráfica e você encontra também a escala cartográfica do tipo numérica. Então, de novo, existem dois tipos de escala cartográfica. Caio, quais são elas? Você tem a escala cartográfica do tipo gráfica, a escala gráfica, e você encontra também a escala numérica. Simples assim. Vamos observar como é cada uma dessas escalas. No caso da escala gráfica, você necessita inclusive de régua. É como se fosse a utilização, a representação por meio de uma reta seccionada, com alguns intervalos. E a interpretação, ela é muito importante. Então, escala gráfica. Nessa escala gráfica, você encontra a representação sobre a forma de uma reta seccionada. Você vai compreender no exemplo aqui dessa reta seccionada que eu coloquei para nós analisarmos. Utiliza-se um segmento de régua. A régua é primordial para medir essa escala gráfica. Régua para estabelecer a relação entre a realidade e a representação gráfica. Essa relação é o jogo de proporção. O jogo de proporção da Terra, do esférico e o plano, tá? O papel. Geralmente essa informação ela é primordial. Geralmente a escala gráfica ela vai estar em quilômetros ou metros. E você vai observar que a escala numérica geralmente vai estar em centímetros. Então, a escala gráfica. Um exemplo de uma escala gráfica. Eu tenho aqui. Eu tenho essa reta seccionada e eu consigo, na verdade, compreender essa reta seccionada em uma determinada representação gráfica por meio da utilização de uma reta. Por meio de uma representação da utilização de uma régua, tá? Então, eu tenho esse exemplo. Eu tenho esses intervalos. Eu tenho aqui, então, 0, 5 km, 10 km, 15 km e 20 km. Essa proporção não é uma escala? Então é uma proporção envolvendo a realidade e o planeta Terra. O planeta Terra, nesse caso, o jogo de proporção está em quilômetros. Mas, Caio, e a representação gráfica? A representação gráfica vai estar em centímetros. Então, nesse intervalo eu tenho 1 centímetro. Nesse intervalo tenho outro centímetro, assim sucessivamente. Então, como é que eu consigo interpretar uma escala gráfica? Da seguinte forma: 1 centímetro no mapa, 1 centímetro na representação gráfica corresponde a 5 km. 2 centímetros corresponde a 10 km. 3 centímetros corresponde a 15 km. Assim sucessivamente, uma determinada regra de 3. Tá? Então, olha, no exemplo, cada unidade, cada intervalo dessa reta seccionada, com alguns intervalos, né, corresponde então a 1 centímetro na representação gráfica e a 5 quilômetros na realidade. Ponto e acabou. Muito simples. Você não pode confundir, meus amores, vocês não podem confundir essa escala gráfica com a escala
numérica. E essa escala numérica, a nível de vestibular, a nível de questões de provas, é a mais utilizada e a mais cobrada. Muito importante também. Como é que se dá então a noção dessa escala numérica? Essa escala numérica você não encontra uma reta seccionada, você não encontra intervalos. A representação, esse jogo de proporção, ele vai ser analisado por meio de uma fração. E na fração você encontra numerador e denominador. Então, olha, e geralmente essa escala numérica, ela vai estar em centímetro. Então aqui eu tenho uma fração, 1 para 100 mil. 1 que? 100 mil o que? Nós vamos observar. Esse 1 é o numerador e esse 100 mil é o denominador. O 1, que é o numerador, corresponde à área no mapa da representação gráfica. E o denominador corresponde à realidade, ao planeta Terra. Esse 1 está sempre em centímetros, enquanto que esse 100 mil também. Não vem a unidade, mas você tem que saber que está em centímetro. Então, a interpretação é da seguinte forma: a cada 1 centímetro no papel, no mapa, na carta, a cada 1 centímetro na representação gráfica, equivale, corresponde, é igual a 100 mil centímetros na realidade. É igual a 100 mil centímetros no planeta Terra. É sempre a proporção. A escala cartográfica sempre vai ser a proporção, envolvendo a realidade e envolvendo a representação gráfica. Fechou? Agora detalhe, meus amores, agora detalhe. Isso aqui é muito importante. Saber diferenciar também uma escala grande de uma escala pequena. Eu tenho aqui um mapa, eu tenho aqui uma representação gráfica, eu tenho aqui a cerca do Brasil e a cerca do estado do Rio de Janeiro. Eu tenho uma determinada escala para esse mapa que corresponde ao Brasil. E eu tenho uma outra escala que corresponde ao estado do Rio de Janeiro. A escala vai ser inversamente proporcional à área. Repito, a escala vai ser inversamente proporcional à área. Se eu tenho uma área grande de visualização, a minha escala é pequena. Se eu tenho uma área pequena de visualização sendo demonstrada, eu tenho uma escala grande. Como é que acontece esse raciocínio? Quanto maior for o denominador, que corresponde à realidade, que corresponde ao planeta Terra, maior é a área representada. Consequentemente, menor vai ser a área. Desculpa, menor vai ser a escala. E aqui, essa informação, esse raciocínio serve para o Brasil. E para o Rio de Janeiro, Caio, da seguinte forma: quanto menor for o denominador, menor é a área e maior, obviamente, vai ser a escala. Então você não pode confundir, é inversamente proporcional. O que é inversamente proporcional? A escala e a área. Simples assim. E para a gente finalizar, eu tenho aqui uma fórmula matemática para calcular então a escala cartográfica. Como é que se dá? Como é que nós podemos calcular então essa escala cartográfica? Eu tenho essa fórmula. Essa fórmula é igual a Dzinho sobre Dzão. Caio, o que significa essas letras? O E é a própria escala. O Dzinho é a distância no mapa. É a distância na representação gráfica. E o Dzão corresponde à distância no terreno. Corresponde à distância no planeta Terra, na realidade. Então, por favor, aprenda e saiba interpretar também essa fórmula. Beleza? As questões vão estar associadas a isso. Então, meus amores, agora a hora mais importante da nossa aula, que é o momento da gente exercitar. Vamos ver então como isso pode ser cobrado em uma prova de vestibular. Então, questão do Enem. Vamos observar como é que se dá essa questão. As figuras representam a distância real, Dzão, entre duas residências, e a distância proporcional, Dzinho, em uma representação cartográfica, as quais permitem estabelecer relações espaciais entre o mapa e o terreno. Para a ilustração apresentada, a escala numérica correta é o que você tem que logo interpretar. Você tem que interpretar que ele está falando de uma escala numérica. Logo, a resposta vai estar em centímetros. E você observa que ele não dá os valores em centímetros, ele dá em outras unidades. Então, nós precisamos converter essas unidades todas para centímetro. Qual é a fórmula mesmo? A fórmula é
Ezinho, ou melhor, E igual a Dzinho sobre Dzão. Ele dá as informações o Dzinho significa, ou melhor, corresponde a 40 milímetros. O Dzão também ele dá que corresponde a 2.000 metros. O que eu tenho que fazer? Para poder colocar aqui na fórmula, todos têm que estar na mesma unidade. Nesse caso, centímetro. Então, 40 milímetros é a mesma coisa que 4 centímetros. 2.000 metros é a mesma coisa que 200.000 centímetros. Agora ficou fácil. Qual é a resposta? Não tem resposta. Então, a resposta em escala numérica sempre vai ter o numerador no número 1. Você vai simplificar tudo por 4, tanto o numerador como o denominador. A resposta então vai ser 4 dividido por 4, 1. 200.000 simplificado dividido então por 4, 50.000. Então a escala correta, a escala numérica que corresponde a esse caso dessa questão é 1 para 50.000. A resposta correta é letra C de casa. Tudo bem, meus amores? Viram como é bacana? Viram como é fácil raciocinar acerca de escala? Então, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, viu? Não esqueça de nos seguir, não esqueça de nos compartilhar e nos curtir nas nossas redes sociais, tanto no YouTube, tanto no Instagram, como no Facebook. Dessa vez, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.